3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, hoje é o último programa do mês de novembro. Mês que vem já é o último mês do ano, passou rápido. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui meu querido amigo José Hélito, lá do GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama. E o tema que ele trouxe para a gente é um tema muito interessante, para a gente parar, pensar e refletir. Reverência pela vida. Então vamos bater um papo, que eu não sei quem é, nunca vi, né, José? Não sei quem é essa moça. Ela veio falar sobre quem é Jesus para os espíritas. Também
como é o mês de dezembro, né? O mês que a gente comemora o nascimento de Jesus no planeta, né? Então nós vamos, nesses 3 programas de dezembro, nós vamos falar sobre Jesus, sobre Natal, vamos falar sobre o Ano Novo, né? Vamos fazer muitas reflexões acerca do ano que passou, dos anos que virão, né? O que fizemos, que todo ano a gente diz que vai fazer um bocado de coisa e não faz nem 1% do que nós prometemos fazer, né? Então nós vamos bater um mês de dezembro voltado para reflexões mesmo, tá ok? Vamos falar das palestras que vão ocorrer esse mês, essa semana no caso, né? A última semana de novembro, lá no Ceareiros, vamos receber, vai ser a Márcia Siqueira, lá do Ceareiros, vai falar sobre Parábola dos Talentos, no SEAC, né? Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 29, às 8 horas, minha querida amiga Kátia Guzmão vai falar sobre Você está preparado para as comemorações de Natal? Na Casa RD Peça, daqui a pouco, às 8 horas, Jaqueline Azeredo, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre o homem no mundo, sede perfeitos. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 27, meu querido amigo Flávio Scari, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre dupla vista. Está lá no Livro dos Espíritos, perguntas 447 a 454. E no domingo já, né, que é o dia 1º de dezembro, vai ser o Marcos Demário, que é lá do Rio de Janeiro, palestrante, né, que sempre vem aqui em Cabo Frio. E o tema dele é Qual o sentido da vida? Então, essas são as palestras dessa semana. E nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e já voltamos já com o José Eric para falarmos sobre reverência pela vida. (3 de abril de 1923). 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim,
e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Fazer a oração para a gente. Ok, voltamos no nosso apoio cultural. Então vamos agora pedir ao José Hélito que faça a oração para todos nós, para que a gente possa começar o nosso programa, para que a gente possa sentir a presença dos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, que a gente possa nos intuir e nos ajudar a fazer um programa que possa tirar o máximo de dúvidas. Caso você tenha dúvida, pode mandar um zap aqui para mim, o telefone 999-69-1632, ou mandar uma pergunta para o Facebook, que hoje nosso programa está ao vivo pelo Facebook. Ok? Então vamos fazer então a oração junto com José Hélito. Então vamos buscar elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor e Mestre Jesus, que nesta hora, Senhor, Tu possas inspirar a todos nós que aqui nos achamos neste programa, a fim de falar de maneira adequada àqueles que nos ouvem, àqueles que nos assistem. Rogamos, Senhor, que essas energias de harmonia e paz possa chegar a cada lar que se encontra com seus aparelhos sintonizados nesta programação. E que, Senhor, o Teu amor substancial e profundo envolva as criaturas em humanidade, a fim de que o homem, Senhor, possa atuar com decisão no campo do equilíbrio e da paz, construindo uma sociedade nova, afeita aos princípios do bem, e sobre isso reverenciando a vida. Que Teu amor nos envolva e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar então a conversar sobre o tema de hoje, né? Reverência pela vida. Já começando, né? A gente tem que entender e compreender, né? O que a doutrina espírita fala sobre esse tema, sobre essas ideias, sobre reverência pela vida. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Muito bem. Em primeiro lugar,
nós queremos agradecer a oportunidade, o convite do Renato, hoje aqui com a presença do também amigo José Marco, da Laje, figura conhecida no nosso movimento espírita. Estamos endereçando o nosso abraço aos internautas, às pessoas que estão nos assistindo neste momento, através também da televisão. Reverência pela vida é um tema assim que está na pauta. A doutrina espírita, no seu conteúdo, no seu enredo, ela defende a reverência pela vida. Nos convida a uma reflexão para mantê-la, para difundi-la através da solidariedade, do bem, do amor. E nestes dias, nós necessitamos de entender essa questão, né? Albert Schweitzer, que era um dos músicos, um dos maiores intérpretes de Bach, ele, em certo instante, ele deixa os salões do teatro e busca atender as tribos bárbaras de Lambaréné, na África, justamente porque algo o incomodava. O que estava incomodando ela era o sofrimento, as dificuldades que aquelas criaturas passavam, privações, doenças, e ali se dedicou anos e anos a salvar vidas, a construir personalidades para a vida. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma mulher como Madre Teresa de Calcutá, buscando as criaturas nas ruas da Índia, para que elas não viessem a morrer à míngua, destituída de qualquer atenção de saúde, de atenção humana. Homens e mulheres que se movimentam neste sentido, nesta busca, e o fazem atraindo também outras tantas pessoas. Não precisa ser algo grandioso, né? A doutrina espírita não concita a isso. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntará às entidades reveladoras, diretoras dos destinos da humanidade, porque no mundo a influência do mal sobrepuja aos bons, por fraquezas destes. Os bons são tímidos, os maus são intrigantes e audaciosos, quando os bons quiserem, preponderarão. Então, nós precisamos nos acionar nesse sentido. Hoje, por exemplo, voltamos a um tema gravíssimo, que na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre ele. Mas é um tema grave, que é a questão do suicídio. Só no Brasil, a cada 45 minutos se suicida uma pessoa. O indivíduo passa por uma situação financeira difícil, uma conjuntura familiar complicada, e se decide a se acabar. E ele se depara com uma realidade impactante, porque ele não some, ele não deixa de existir. A vida continua depois da morte. E aí, numa situação dolorosa, porque existe uma diferença da doutrina espírita para as outras religiões.
A doutrina espírita não é melhor de qualquer outra religião. Não é melhor, obviamente. A melhor religião é aquela que você se identifica com ela, né? E há uma sintonia de você com aquelas ideias. Mas existem determinados pontos comuns e outros pontos nem tão comuns assim. Mas existe uma diferença da doutrina espírita para as outras religiões. E eu digo, Renato, Zé Marco, diferença que isso não é buscado nas casas espíritas, não é atendido nas casas. Qual é a diferença? A diferença é que a doutrina espírita ela vem provar que você não morre, que a vida continua numa sociedade extrasensorial. E a demonstração é inequívoca. São fatos irrecusáveis, como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência nova, que vem demonstrar aos homens, através das provas irrecusáveis, a natureza e a origem do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. As provas estão aí. Nós precisamos refletir sobre elas. Provas inquestionáveis. Cientistas a demonstrar, como César Lombroso, que pesquisou profundamente a mediunidade de Eusápia Paladino, e em várias obras, ali, inseriu os seus estudos. Ele não era espírita, ele era um cientista, e apresentou isso nas universidades, nas sociedades científicas. Por exemplo, as cartas consoladoras de Chico Xavier, que passaram por exame de grafoscopia, muitas delas, onde se verificava se a letra e a assinatura correspondia quando a criatura estava no corpo, e isso foi constatado cientificamente. Isso precisa ser mais analisado por nós, porque é a doutrina que diz que ela veio demonstrar de maneira fatos irrecusáveis, porque são fatos irrecusáveis, inquestionáveis, estão por aí e precisam receber das casas espíritas essa atenção de reflexão, de estudo, de aprofundamento. Quem faz isso hoje, de maneira muito competente, muito habilidosa, são as associações médicos espíritas, com um trabalho vigoroso, com um trabalho substancial nessa direção. É verdade. Meu amigo, infelizmente, você disse uma coisa interessante e, infelizmente, eu vou falar algo a respeito. Porque você disse que as provas estão aí. Vê quem quer, né? Mas eu tenho um amigo que disse para mim assim: se minha mãe, que já morreu, aparecer para mim e disser coisas que somente eu e ela teríamos conhecimento, mesmo assim eu não acredito. Prova não quer dizer que seja verdade para todo mundo. Porque a gente pode colocar a prova na frente da pessoa e ela dizer, mesmo com esta prova, eu não acredito. Sim. Neste caso, é uma ideia preconcebida que o indivíduo está e a gente respeita as ideias em contrário, né? Mas, dentro da matriz humana, numa matriz de sociedade atual, a ciência, ela pesquisa, analisa para comprovar, respeitando, evidentemente, as ideias em contrário, né? Muitos indivíduos não acreditam, mesmo Mesmo com provas. Com provas irrecusáveis, utilizando a expressão dos benfeitores espirituais, Allan Kardec, inquestionáveis, né? Existe um médium, por exemplo, que realizou trabalhos
excelentes no Brasil e pouco estudado. Carlos Mirabelli. Um indivíduo que ele se materializava e desmaterializava, ele mesmo. Né? Processo de materialização comprovado, inclusive por cientistas vindo do exterior, para analisar esses recursos. Está aí, se estuda muito pouco esse trabalho realizado, porque, né, essa é uma questão de reverência também pela vida, né, demonstrando que há uma continuidade. E se há uma continuidade, há uma lei que gera isso, há uma lei que supervisiona isso, há uma lei que coordena isso. E que lei? Uma lei de causa e efeito, né? Demonstrada de maneira abundante, porque são esses seres que habitam essa realidade que dizem, olha, eu sou feliz, eu sou infeliz, em função das minhas atitudes. E com isso, o dia que isso for aceito pela humanidade, como um princípio, como um elemento basilar do contexto da vida, as relações humanas, as relações políticas, as relações familiares, as relações sociais, de um modo geral, irão mudar para melhor, né? Porque o indivíduo ele vai ter a consciência plena de que a sua atitude tem influência no seu amanhã, nessa nova sociedade que ele irá viver depois da morte. Hoje existem estudos nas universidades do mundo inteiro, isso não é bairrismo nosso, não é, nós não estamos trazendo brasa para a nossa sardinha, não é isso? É isso aí, é isso né? mesmo. Então, mas existem estudos nas academias, nas universidades do mundo inteiro, sobre essa questão da imortalidade da alma. Hoje se estuda ciência e espiritualidade, inclusive aqui na UF, na Unirio, Na USP. né? Na USP, na Unicamp, universidades brasileiras. Uma reverência pela vida nesse aspecto também, né? É verdade. De Zé para Zé. De Zé para Zé. Dois indivíduos. Um vê a prova da imortalidade da alma e não acredita. E outro nunca viu nada e acredita. O que faz uma pessoa ser tão diferente, não acreditar ou não acreditar numa determinada coisa, mesmo com provas? O que diferencia? O que faz com que uma, mesmo com provas, não acredite e a outra, sem provas, acredita? O que tem nessas duas pessoas para que isso aconteça? A fé, né? Uma fé e um progresso. Eu acredito num progresso anterior, que o indivíduo já traz, né? No arquivo do seu psiquismo, né? Então, ele tem um sentimento, ele tem uma comunicação interior, né? De que é impossível, né, que tenhamos só uma vida, né? Por que uma criança nasce cega, né? E por que a outra nasce com visão? Por que um já nasce paralítico e o outro andando de maneira natural? Então, né, isso também é um fato, né, que mexe com as nossas reflexões. Mas as criaturas trazem, muitas vezes, de um progresso anterior, essa certeza, embora ainda não se apresente a ele devidamente uma prova cabal, irrecusável, científica, né? Então, essas questões realmente existem e nos parece que elas caminham nessa direção. A nossa sociedade poderia ser considerada completa? Essa é uma boa pergunta, né? Eu quero analisar isso com vocês lendo a indagação de O Livro dos Espíritos, que me permita também os telespectadores, os internautas. É uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a questão 793, e nós vamos refletir sobre ela com muita cautela, com muito cuidado. E diz o seguinte:
Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Aí os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Por que vos alojais e vestir melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houver de banir os vícios que a desonram e quando viverdes como os irmãos, praticando a caridade cristã. Aí, então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Veja bem, né? Uma civilização completa, coloca os benfeitores espirituais, é uma civilização que tivesse um desenvolvimento moral. E a gente observa que a nossa sociedade, a nível de desenvolvimento ético, moral, ela está numa expressão muito diminuta. Evidentemente que se desenvolveu intelectualmente, de maneira profunda, mas esse desenvolvimento moral, ela precisa. Então, não é uma civilização completa. Os benfeitores espirituais chamam de povo esclarecido. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Em determinadas situações, eu nem sei se o povo é esclarecido. Se a nossa sociedade é esclarecida, não é verdade? Determinadas situações, olha, é lamentável se escreverem uma coisa, gente. Então, numa sociedade completa, onde esse desenvolvimento moral, ele é premente, o forte seria o amparo para o fraco. Não teríamos a fome a massacrar os nossos compatriotas, a falta de saúde. Vocês vejam uma coisa, hoje no estado do Rio de Janeiro, segundo informação do jornal O Globo, de uma semana atrás, nós temos 652 mil miseráveis. Pessoas que não têm casa, não têm emprego, não têm nada, e vivem nas ruas. Sua casa é as ruas. Vivem de biscates. E ganham em torno aí, tiram em torno de 50, 150 reais. E quando conseguem isso? Então, uma sociedade... E a gente chega no Rio de Janeiro, vê aquelas pessoas deitadas sobre as marquises. Sabe que se existe um atendimento, tá, do Estado, mas as pessoas estão ali. E nós precisamos fazer alguma coisa por isso. A gente não pode se tornar indiferente a isso. Ah, mas é uma obra do governo que cabe. Então, o governo tem a sua responsabilidade, mas façamos nós. Toda vez que fizer a um desses pequeninos, é a mim que tu fazes, afirmava Jesus. Pessoas saem à noite para levar um prato de sopa. Porque talvez, amigo, talvez você que me ouve, você não sabe o que seja fome. Porque você nunca passou a fome. Talvez você que me ouve não sabe o que seja o frio de uma noite. A dormir numa calçada, uma coberta, que não evita totalmente o frio. Talvez você não saiba. Você não sabe o que é, talvez, o indivíduo precisar de um hospital, de médico, e não ter. E morrer ali, em convulsões. Então, a gente não pode ficar indiferente a isso. É um exército de miseráveis. Não é nem o pobre. Né? Porque o pobre, ele ainda tem algum recurso para se manter. Mas eles são miseráveis. Aí a pessoa diz assim, não, olha, mas eu conheço várias pessoas. Né, Zé? A pessoa diz, não, eu conheço várias pessoas que não querem nada. Sim, existem algumas pessoas que não querem nada, mas outras querem e estão naquela situação.
por falta de emprego, por problemas psicológicos, problemas de enfermidade, etc. Então isso não é uma... Que civilização é essa? Não é uma civilização. A indiferença da criatura humana é muito grande. Eu sei que muitos ajudam, mas ainda é preciso fazer mais. Então aí é a nossa ação. Ouvir Jesus dizer. Ouvir, por exemplo, o Espírito de verdade a falar, né? Aquela expressão, fora da caridade, não tem jeito para ninguém. Isso é por minha conta. Fora da caridade, não há salvação. Nos mobilizar. Ah, mas eu não posso atender 10. Não atenda 10, querido. Atenda 1. Hã? É verdade. Então, só sabe o que é a fome, só sabe o que é o abandono. A gente fala. A gente fala da fome. Mas eu não sei em detalhe o que é, porque eu nunca experimentei nesse nível da miserabilidade. Porque quando eu tenho fome, eu sei que chegando na minha casa, chegando ali num restaurante, eu vou comprar alguma coisa e vou saciá-la. Mas essas pessoas não, dependem da caridade pública. E quantas horas passam sem comer? Absolutamente nada. Então, é um quadro extremamente doloroso. Eu falei de estado do Rio de Janeiro. É verdade. A gente é preciso que esse sentimento de solidariedade que a gente diz viver, porque se coloque no lugar do outro. Se fosse você que tivesse lá, que não sirva esse programa apenas para vocês assistir, eu, o Marco e o Renato aqui a falar, mas que isso mexa com você aí do outro lado. Mexa com você. Não se preocupe. Não fique a falar que isso é obra do governo, que eu não tenho nada com isso. Tem sim. Se coloque, se fosse você, se fosse o teu filho. Eu sei que você não vai salvar o mundo, mas você vai poder ajudar alguém. Perguntaram a Chico Xavier certa vez, mas Chico, não faz isso, não doa essas coisas, ensina a pescar. Mas, meu filho, às vezes a pessoa não tem nem a vara para pescar, olha só. A sabedoria. É verdade. Às vezes o indivíduo não sabe nem pescar, não tem nem a vara. Pense nisso, você que está aí nos ouvindo pelo Facebook, pela televisão, pensa nisso. Reflita sobre isso. Em Cabo Frio, nos arredores, em todas as nossas cidades, criaturas padecem. Escolha uma para que você possa trabalhar a cidadania e tirá-la desse desconforto terrível. Porque se fosse você, gostaria que alguém tivesse lhe estendendo as mãos. É verdade. Você falando sobre a miserabilidade, eu me lembrei de uma ocasião que eu fui fazer uma visita com o Renato, aqui presente, a uma família não muito distante, em Cabo Frio. A família estava, os pais estavam na lixeira trabalhando. Lembra, Renato? E tinha em torno de 5 ou 6 crianças, a mais velha com 12 anos, cozinhando do lado de fora da casa, numa lata de tinta, casca de abóbora para almoçar. Eles apanharam no lixo. Batata também. Batata, né? Isso nós vimos ao vivo. A outra criança estava tirando a sujeira de umas fatias de mortadela, uns bichos, esse negócio estava limpando, lavando com a água que tinha no poço sujo do lado. Isto não é no sertão, no meio do mato, não. Em Cabo Frio. Um estado de miserabilidade terrível. Aí, voltando ao que você estava falando aí, a doutrina espírita diz que nós colhemos o que plantamos. Todas as religiões falam isso, né? Colhemos o que plantamos. Se nós sofremos,
sofremos porque fizemos outros sofrerem em outras vidas. Se a gente está colhendo o que plantou, é justo eu ajudar e interromper esse sofrimento, já que Deus deu essa colheita para ela, que esse sofrimento, eu devo interferir na vontade divina e tirar essa pessoa do sofrimento, já que ela está colhendo o que plantou? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, né? Infelizmente, a gente às vezes ouve alguns companheiros a dizer: isso é o karma, né? É o karma do outro. Numa colocação, eu estou dizendo a minha opinião, dentro de uma visão espírita, uma colocação equivocada. Equivocada. Em primeiro lugar, eu não acredito que Deus tenha estabelecido essa situação de inúmeras pessoas na miserabilidade. O livro dos Espíritos fala do indivíduo que ele vai ter a condição mínima para viver. Essas criaturas não têm nem a condição mínima para viver. Isso é colocação de um expositor no púlpito, na tribuna espírita. De alguns, não de todos. O indivíduo, ele vai pagar suas dívidas, o mal praticado, evidentemente, mas com as condições mínimas. Está lá em um livro dos Espíritos. Então a gente vê uma colocação totalmente, não deixa ele lá, né? Aí falta o amor, falta a solidariedade, de toda a orientação que a doutrina espírita pregou. Fora da caridade não há salvação. Faça aos outros o que ele gostaria que os outros fizessem, né? A parábola do bom samaritano. Quando o samaritano vê o indivíduo caído, vai lá e acolhe. Aí passou o sacerdote, passou o levita, olharam e nada fizeram, não se compadeceram. Não foram as feridas colocar o medicamento, o unguento. E aquele samaritano que era rejeitado pela sociedade, é ele que acolhe o indivíduo, que leva à hospedaria, que cuida, né? Então, é um ato dos mais meritórios, um ato cristão, um ato de humanidade, um ato de ser bom e de se exercitar para ser bom, para ser útil, amenizar a dor do outro. O senhor, a senhora, você que está aí com depressão, como você gostaria que alguém chegasse aí, te dissesse uma palavra de otimismo, de fé, te ajudasse, te acompanhasse ao médico, te levasse à casa espírita para um tratamento paralelo. Então, não basta a gente falar. É preciso realizar, construir, operacionalizar. E eu não acredito que essas pessoas miseráveis seja um processo kármico desses indivíduos. Muitos desses indivíduos que aí estão se encontram nos desmandos de homens públicos que geraram um quadro danoso, enfermiço, doloroso. Nós temos que parar com essas coisas, achar que tudo isso é karma. Ah, então tá. A divindade permitiu que viessem essas pessoas sem as mínimas condições de sobrevivência? A gente é preciso falar sobre isso. Sem as mínimas condições de sobrevivência? Incrível, né? É verdade. De Zé para Zé. Você falou sobre a civilização. Pergunta aí no Facebook. Não. A civilização completa. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte:
algum lugar nesse mundo onde a civilização seja completa? Não, Não tem, tem? não tem, não tem, não. Nós vamos... Eu vou querer me mudar para lá. Pois é, não tem. Tem locais aonde a comunidade tem aspectos sociais, de segurança, melhores. Agora, uma sociedade completa a gente ainda não chegou. Vivemos num mundo de expiação e prova, né? É verdade. Mas existem países onde a estrutura social é melhor. Não é perfeita, né? Não é tudo ajustado, mas é melhor, bem melhor. Significa que essas pessoas são mais merecedoras do que nós? Eu acredito que nós estamos aqui no Brasil porque temos que estar. Né? Com certeza. Ainda não merecemos viver por hora numa sociedade. Ou a gente não. Ou alguns estão aqui em tarefas específicas, né? Poderiam estar, né, em outras comunidades, na terra, mais melhoradas socialmente, mas preferiram estar no Brasil para ajudar que ele possa caminhar. Né? Mas é preciso que a gente ajude. Mas a maioria está carregando pedra, né? Bom, aí... Não, tem muita gente ajudando, tem muita gente trabalhando. Tem muita gente né? fazendo tem bem. Muita gente fazendo bem. Nós temos hoje situações muito... Você veja bem, um mundo de expiação e prova como o nosso, você veja bem que as estatísticas da saúde, por exemplo, a contaminação DST no mundo, por dia, é 1 milhão. Então, 1 milhão de doenças sexualmente transmissíveis por dia no mundo é 1 milhão. Então, aí envolve gonorreia, envolve sífilis, envolve AIDS. Por ano, 356 milhões. Então, o nosso planeta realmente é um planeta que se caracteriza como expiação e prova. E essas questões, elas precisam ser tratadas na casa espírita. Precisa. Meu menino, olha só, eu não vejo as pessoas falarem de contaminação pelo vírus HIV, É verdade. Zé Marco, eu não vejo. Só em 2018, no Brasil, novos contaminados, 53 mil. E muito dessas ações tem a estratégia das trevas. Adoecer as criaturas, levar a dor, ao sofrimento. Né? Se você pegar o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda, você irá constatar esses fatos. Músicas que levam o indivíduo a um quadro de hipnose, quando se exacerba a sensualidade, para instigar as criaturas a um sexo desregrado. Porque o sexo é saudável. É saúde para o corpo, é saúde para o psiquismo. Agora, desde que se adote o procedimento equivocado, né, em desordem, em desajuste, gera enfermidade, e isso a medicina comprova, informa e esclarece sobejamente. É verdade. E a gente tem que ainda... Nós temos que aprender muita coisa ainda, né? Temos que crescer muito ainda, porque realmente nós estamos engatinhando ainda em termos de civilização, de aprendizado, de progresso. Você falou lá no seu início, você falou de alguns indivíduos que se dedicaram ao seu tempo pelo próximo. Você pode falar alguma coisa mais sobre isso? Outras pessoas que nós conhecemos, e até que não conhecemos, que fazem trabalhos maravilhosos, mas que são anônimos, de repente você conhece alguém? Pois é assim, é que a gente conhece, né, que são pessoas que trabalham em favor da humanidade, atendendo essas questões, né, da reverência pela vida, que é o tema da nossa conversa hoje. A gente fala assim, a irmã Dulce, né? Foi uma mulher, agora é santa, né? Irmã Dulce dos pobres,
Porque foi uma mulher que se dedicou às pessoas, ao ser humano, a que o indivíduo não se degradasse, a que o indivíduo não se acabasse, né, na inanição, abandonado. Olha que coisa extraordinária, né? Nós vamos ver, por exemplo, um homem como Jerônimo Mendonça, espírita, paralítico, totalmente paralítico, né? Numa cama, não se movimentava. Esse homem, ele pôde criar asilos, orfanatos. Quer dizer, muitos de nós que temos os nossos órgãos perfeitos e que podemos, muitas vezes, não realizar uma atitude nesse porte, mas podemos fazer coisas menores, mas que vai atender ao ser humano, né? Eu estava vendo na televisão um professor aposentado que toda semana ele se dirige, todos os dias, retificando todos os dias, ele vai à praça pública para dar aula de reforço aos alunos que desejam. Então vejamos que alguma coisa move a criatura, né? Pessoas, por exemplo, anônimas, na minha cidade eu conheço, pessoas anônimas que fazem uma sopa semanal, porque todos os dias há distribuição de sopa. Então, eles vão naquele dia que não existe voluntários para isso, e sai distribuindo um prato de sopa, agasalho, sapato, sandálias aos moradores de rua. Anônimos. E quantas pessoas anônimas realizam atividades relevantes na promoção humana? Psicólogos que dedicam um quarto, 4 horas do seu dia, uma vez por semana, para atender gratuitamente. Médicos. Aqui nós temos o Leon Denis, que mantém uma instituição. Sim. Aqui, né? Antônio de Aquino. Como? Antônio de Aquino, obra social Antônio de Aquino. A obra social Antônio de Aquino. E eu conheço, por exemplo, a Dirce, eu conheço lá a Carolina, né? Cláudia. A Cláudia e outras pessoas. Juan, que atendem, né, nessa instituição. Pessoas anônimas que estão fazendo a sua parte. Né? Porque se cada um de nós fizesse essa sociedade, ela melhoraria. Né? Ela teria uma nova configuração. Então, você que nos ouve aí, veja bem, prestemos atenção, a instituição que atende aquelas pessoas que querem suicidar, como é que é o nome? CVV? CVV, Centro de Valorização da Vida, não é verdade? 188. Ser um voluntário do CVV, ou você criar aqui em Cabo Frio, onde for, uma instituição semelhante. Não precisa ser o dia inteiro, algumas horas. Vai ser divulgado e daqui a pouco você estará salvando vidas. Porque o índice de suicídio é absurdo. No mundo, no planeta. Nós vamos ter uma obra, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, apresentando esses relatos, esses fatos. Isso não é pedagogia do medo, não. É demonstrar o que ocorre após o autocídio. O indivíduo tentar se destruir. E muitas vezes, uma conversa, o indivíduo ele quer desabafar. Ele passou por uma situação financeira complicada, ou conjugal. Ideias estranhas lhe tomaram a mente. E, às vezes, um diálogo, uma conversa, um bate-papo, e um atendimento médico, psicológico, alguém que oriente adequadamente,
irá ajudar a resolver aquele problema. Quanta coisa se pode fazer, né? Mas muitas vezes a gente quer ficar na nossa área de conforto. Ah, eu já tenho um problema demais, né? Ah, não vou envolver com o problema dos outros. Mas se fosse a gente que estivesse lá, nós queríamos. É verdade. Né? Mãos solidárias estendidas, alguém ajudando. Você que está aí nos escutando, o mundo precisa disso, da sua cooperação. Se mobilize hoje. Crie um grupo com alguns amigos para atender moradores de rua, para atender a alguém que precisa de um diálogo por telefone. Numa situação tipo o CVV, Centro de Valorização da Vida. Quantas vidas foram salvas pelo CVV? Quantas vidas? Um telefonema de uma orientação, de uma conversa, de um diálogo, que ali mudou a vida do indivíduo para melhor. É verdade. Você pode fazer isso. Ah, eu estou aposentado? Eu já fiz muito. Faça agora. Faça mais um pouco. Francisco Cândido Xavier diria que o bem que a gente realiza será o nosso advogado em toda parte. É verdade. É ou não é, Marco Lolage? Sim, com certeza. Meu amigo, nós vamos passar aqui um apoio cultural rapidinho e falar também uma coisa. Você falou do CVV em Cabo Frio. Quer te dizer que em Cabo Frio, em breve, teremos um CVV aqui. Já temos várias pessoas já, amigas nossas, inclusive a gente também está envolvido nisso aí, eu, a Rosana, que realmente vamos ter um CVV aqui em Cabo Frio em breve, tá? Justamente pensando nesse trabalho aí, viu? Então, depois a gente vai dizer, mas vai ser o mesmo telefone, né? Que é o telefone agora, que é o telefone geral, né? Que é 188, né? Que é o telefone do CVV, e que vai, e em breve, teremos aí um grupo grande de pessoas voluntárias que estarão fazendo também atendimento no CVV. Dá uma informação. O CVV tem 188. A pessoa liga... Liga nacional. É nacional. Então, dá um exemplo. Uma pessoa em Cabo Frio quer conversar com alguém do CVV, liga 188, pode atender um lá do Ceará? Pode. Não quer dizer que vá atender uma pessoa de Cabo Frio. Não. Onde tiver a linha que tiver disponível, ele vai atender. Vai cair, atender, e vão atender de todo o país, até fora do país. A gente atende, né? Então, será mais um posto, ou seja, onde mais pessoas poderão ser atendidas. A finalidade é essa, para que tenham mais pessoas, mais voluntários para atender essas pessoas. Então, que tenha várias em várias cidades. Atendimento, né? E mais oportunidade Isso. de trabalho para quem quer atender. Isso. Mais voluntários e mais pessoas serão atendidas. Essa é a finalidade. O voluntário do CVV, para o pessoal aqui que está nos assistindo, como é que ele se torna um voluntário do CVV? Só chega lá, eu quero ser hoje. Não. Como é que é? Não, o pessoal já está vindo se preparando já há algum tempo, fazendo cursos. E agora estão também nessa fase de cursos, de aprimoramento. Né? Já tem um local onde vai ser, já tem tudo certinho, bonitinho. Mas eles ainda estão ainda em fase de aprendizado mesmo. E como fazer, como lidar, como conversar, quem liga, saber falar no telefone. Quem liga para o CVV tem que se identificar? Não. Fica anônimo, né? Anônimo, a pessoa conversa, as pessoas querem, é isso, como ele falou, querem uma ajuda, um auxílio, querem ser ouvidos, né? Querem ser acalentados, querem ter um ombro mesmo para escutar. Isso aí. Então você que passa por um processo de desespero, depressão, um problema, que tem na cabeça alguma ideia de suicídio, ligue. Não precisa esperar o CVV se instalar em Cabo Frio. Já existe no Brasil inteiro. 188, é 0800, de graça. Converse, não precisa se identificar. Vai ter uma pessoa te atendendo lá para conversar com você. Não vai te recriminar, não vai te impor nada. Disso. Vai te ouvir, vai ser o ombro amigo que você precisa nesse momento de desespero. É verdade. Nós vamos passar rapidinho, então, agora um apoio cultural e a gente volta já. Só para a gente tomar uma aguinha aqui e voltamos. Rapidinho.
Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bem, voltamos ao programa Espiritismo em Foco. Só para avisar aos nossos amigos que estão nos assistindo hoje pela primeira vez, toda segunda-feira às 19 horas, ao vivo, você pode ligar, fazer perguntas sobre o tema do dia. Hoje nós estamos aqui com o Zé, e eu também sou Zé, de Zé para Zé, né? Então, às 19 horas, toda segunda-feira, o programa ao vivo, Espiritismo em Foco. Você falou há pouco sobre suicídio e passou rapidamente falando sobre depressão. E eu queria saber, nossa, eu estou com a garganta sequinha, que está queimando. Como você vê o quadro de depressão nesses dias de hoje? O que é que a Casa Espírita pode fazer? Depressão e também suicídio, né? O que é que a Casa Espírita pode... Pânico também. Pânico. O que é que a Casa Espírita pode fazer para ajudar esse pessoal?
É uma situação extremamente grave hoje, né? Também com a depressão, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2030, alguns autores falam em 2020, em 2025, né? Desculpa, será a doença mais incapacitante no planeta. Inclusive, mais do que as cardiopatias e os cânceres. Então, é um quadro epidêmico, né? E as casas espíritas, elas necessitam se preparar para isso, né? Necessitam estudar, se aprofundar, né? Para poder oferecer a essas pessoas que estão chegando às casas espíritas ajuda. Porque o indivíduo começa com aquela tristeza, com aquela melancolia, né? Não quer conversar com ninguém, fica no seu canto, fica no seu quarto, escondido, e aquilo vai se aprofundando. Então, há uma necessidade de levar essa pessoa ao psiquiatra, né? Evidentemente, ao psiquiatra, mas também existe uma outra aspecto, que essa pessoa precisa de um tratamento espiritual, que ela pode, em virtude daqueles pensamentos negativos, daquela angústia, daquele queixume frequente, estar sob a ação de entidades perversas, ampliando aquele quadro. Então, por exemplo, o atendimento fraterno na casa espírita, a gente precisa preparar trabalhadores para isso. Trabalhadores que possam fazer esse atendimento. E com habilidade, com competência, para que, num instante desse, não é um atendimento psicológico, não é isso. Não é terapia. Né? É alguém ouvir uma pessoa que se encontra aflita, conturbada, apresentar alguns enfoques que a doutrina espírita oferece de ajuda, mas, evidentemente, que a pessoa busque um profissional da área para o equacionamento eficaz dentro da técnica específica. Então, a casa espírita precisa se preparar para isso, né? Não é de qualquer forma que faz, não é qualquer abordagem, né? Então, aí, nós temos pessoas habilitadas a realizar seminários, cursos, né? Então, um indivíduo desse pode estar, por exemplo, a questão do médico, o médico que vai tratar, mas pode estar sob uma influência espiritual, né? Levando aquele quadro de pessimismo, de tristeza profunda. Então, a pessoa tomar os passes, água fluidificada, seu nome na reunião mediúnica, se tem um tratamento espiritual mais específico, fazê-lo, né? Evidentemente que a casa espírita não é o palco dos milagres, a gente tem que entender isso. A pessoa precisa fazer a sua parte, né? Mínima que seja, mas precisa fazer a sua parte, querer alterar esse quadro de aflição em que se vive. A família cooperar, então a casa espírita passa também a atender a família, entender determinadas reações da pessoa depressiva, para que possa ajudá-la, porque sozinha não sai. É verdade. Sozinha não irá sair. Dificilmente. Eu nunca vi, na minha prática de atendimento espiritual, uma pessoa sozinha sair de um quadro de depressão. Eu nunca vi. Relatos de colegas especialistas na área da saúde também é nesse diapasão. Então, a casa espírita pode muito, desde que tenha um grupo
preparado, habilitado para tanto. A mesma coisa, por exemplo, na síndrome do pânico. E vou dizer, síndrome do pânico, depressão, não é frescura que o pessoal acha. Não. A pessoa não está não está se esforçando sim. Ela está num quadro de apatia, a dor mental, ela é muito profunda. E nós precisamos ter entendimento para isso. Por exemplo, o quadro de síndrome do pânico, o indivíduo ele pode ter aqui uma crise agora, de meia hora para chegar no hospital, não teve nada. Porque ela geralmente, ela passa num quadro de 30 minutos. Né? A pessoa, não, mas não houve nada, aqui está bem, não. Mas está instalada aquela anomalia, aquela situação psicológica, a síndrome do pânico que merece tratamento. A pessoa pensa que vai morrer, sua frio, aquela coisa toda. Né? O tratamento, isso não é brincadeira. É um quadro sério, grave, que precisa do nosso entendimento. E muitas vezes, colocações pejorativas que possam ser feitas é pela incapacidade da gente entender essas situações, essas dores que laceram e flagelam as pessoas. Né? Então, a Casa Espírita pode muito, acoplada com atendimento médico. Né? Hoje nós vemos uma epidemia. Depressão em criança. É verdade. Depressão em jovens. Né? Aí a gente pergunta, mas uma criança com depressão? Pois é. Né? Então, levar o especialista adequado, levar a Casa Espírita, se você que nos ouve, que não é espírita, se tem um quadro nesse trabalho, procure uma instituição espírita para que, se você assim o quiser, ter uma colaboração nessa área, que eu acredito seja de grande valia. Sobre o atendimento fraterno, no livro Sexo e Obsessão, muito interessante, do Divaldo Pereira Franco, há um capítulo que fala sobre o atendimento fraterno. Então, está ali o atendente e fazendo as anotações com a pessoa, e os benfeitores também fazendo registro. Olha que coisa curiosa. Os benfeitores fazendo registro, e aqueles benfeitores espirituais estabelecem, muitas vezes, um médico, um enfermeiro, um espírito luminar para acompanhar a pessoa, né? No seu dia a dia, através do sono, levando a hospitais no mundo espiritual, para que o tratamento possa ter uma continuidade. Olha que coisa curiosa, interessante. Né? É verdade. Quanta mobilização, às vezes a gente vai para um atendimento fraterno, nem imagina o que os benfeitores espirituais estão realizando, estão se empenhando, elege um espírito bom para acompanhar aquela pessoa, né? Para envolvê-la nos fluidos, inspirá-la, a fim de que aquela ideia negativa ela não tenha uma sustentação na sua mente, e sim um pensamento saudável, otimista. É verdade. A depressão eu vou colocar aqui, é uma doença kármica? Não é uma doença kármica. Né? A depressão ela pode ter origem no hoje, pode ter origem no ontem, né? Em existências passadas. Não existe assim uma etiologia, uma causa definida. Né? São vários processos da criatura humana. Ela pode ser uma manifestação de atitudes incoerentes do passado, que aquilo Você culpa. Se desdobra no hoje, pode ser uma culpa. Né? Por isso que a criatura, ao errar, ao se equivocar, ela não deve se macerar, se culpar. Aquilo ali é um acidente de percurso. Compreender que o erro, o engano, faz parte do seu processo evolutivo. Muitas vezes as pessoas mergulham numa depressão em função, por exemplo, de um relacionamento, melancolia, que não deu certo, né? Uma situação familiar, uma situação no trabalho complicada, né? Também nós temos, já falei há pouco, a
influência, né, de espíritos infelizes que se acoplam à nossa casa mental. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, aquela pessoa que já conhece pessoas assim que pensam só em doença, aquela pessoa que só pensa em E só fala. só fala em doença, só pensa em doença, então ela atrai para ela indivíduos no corpo e fora do corpo que pensam da mesma maneira. Então, um quadro de depressão pode surgir de uma situação dessa, né? De uma situação criada pelo próprio indivíduo também. É verdade, com certeza. E a depressão, síndrome de pânico, tudo tem origens, né? Essas origens podem ser dessa vida, de vida anterior, Pode. ser influenciação espiritual, Pode. né? Problemas de culpas do passado. Tudo isso aí pode influenciar. E aí, Melancolia. a presença, por exemplo, de um terapeuta, né, de um profissional, é importante, como a gente falou há pouco, o tratamento na casa espírita, que traz benefícios assim, extraordinários. Isso eu falo, porque eu tenho mais de 20 anos de atuação no campo do tratamento espiritual. Eu já vi coisas extraordinárias acontecendo quando o paciente ele é responsável, né? Ele é disciplinado, busca o médico, mas busca também ajuda espiritual. E aí a gente pode alcançar o êxito sem sombra de dúvida. É verdade. Então, nisso tudo aí, né, nosso programa já está se caminhando, né, para o final. Qual é a palavra de ordem neste momento que todos nós temos que ficar ligados, pensar, agir, né? O que você tem que fazer? Reverência pela vida. Essa é a palavra de ordem. Apesar das dificuldades, o otimismo, a confiança em Deus, né? Porque o barco da terra não está a matroca e não está a afundar, né? Jesus é nauta vigoroso e sabe do que está acontecendo. Se as coisas estão difíceis, foi uma escolha da humanidade, né? Mas o Senhor Jesus conduz o navio terreno de maneira eficiente. Os nossos olhares, as nossas reflexões poderão achar que não, né? Esse momento difícil, complicado, isso vai passar. Vai passar. E coisas melhores, situações não adversas irão surgir em nosso país. O Brasil vai conseguir vencer os seus próprios problemas. Vai ser daqui a pouco? Seria muito rápido, né? As soluções, elas chegam, mas levam tempo. Elas não são rápidas. Mas se cada um de nós fazer a nossa parte... mas eu já ouvi isso, eu estou ouvindo isso há muito tempo. Mas isso é um fato. É uma realidade. Se você faz a sua parte, se você deixa de lado a indiferença, porque a gente vê muita indiferença. É verdade. Pelos sofrimentos que se abatem na vida das pessoas. Se você estender a sua mão, se você colaborar, se você ajudar, a sua rua, por exemplo, que está toda esburacada, mas não é gritando com as autoridades, não é xingando, mas ir fazendo uma reclamação eficiente. Você colabora para a melhoria, né? Através dos canais adequados, corretos. Porque ajudar a Jesus na construção de um mundo melhor não é só trabalhar na casa espírita, não, né? Na sociedade, ajudando a melhorar o nível de atendimento no hospital, na escola. É verdade. Né? Na segurança.
Não é? Então, a palavra de ordem, como o Renato falou, estava nos indagando, é reverência pela vida. A vida é maravilhosa, né? Nós temos muito mais do que agradecer do que a pedir. É verdade. E a gente tem que, como você falou, nós vivemos num planeta de provas e expiações, e ele só vai melhorar se cada um de nós fizer a sua parte. Quando a gente entender que tudo que está acontecendo são consequências dos nossos equívocos, né? E que nós temos que mudar o nosso modo de ser, de agir, de pensar, fazer isso que o Zé falou muito bem aqui para todos nós, de ajudar, sermos fraternos, solidários, sermos pessoas de bem, como Jesus quer de cada um de nós. Como Jesus, quando perguntaram, né, qual o maior mandamento, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é de uma profundidade que a gente não queira nem imaginar, gente, que Jesus falou para a gente. Se nós queremos o melhor, façamos a nossa parte. Vejamos, por exemplo, o comportamento, a atitude de Mahatma Gandhi, né? Ele falava que quando um homem, ele experimentar o amor, ele muda a ação, ele muda a atitude de muitos. Vejamos, por exemplo, nos arraiais espíritas, Francisco Cândido Xavier, o bem que esse homem produziu, contagiou a quantos corações no planeta. Madre Teresa de Calcutá. Eu me lembro de Ederlindo Sarroriz em Araruama, numa proporção menor, um homem que levou o espiritismo para Araruama, e ele desenvolveu aquela atividade ali com outras pessoas que se ampliou por toda a região. Eu me lembro que era ele que fazia a palestra no Allan Kardec toda semana, porque não tinha expositores, era só ele. É verdade. Deixou um legado no bem, anônimo. Ninguém sabe quem foi Ederlindo Sarroriz. Poucas pessoas sabem, né? É um nome apagado no conceito do mundo, no concerto do mundo, mas o bem que ele produziu atingiu muitas almas. E essas almas que trabalham em prol do benefício alheio, quando chega a ajudar alguém, leva o selo daquele que ali semeou a semente. Verdade. Hã? Meu querido amigo, nós estamos no finalzinho mesmo. Gostaria só que você agora se despedisse do nosso público e fechasse o tema de hoje nas suas palavras finais. Um agradecimento a você, Renato, ao Zé Marco, né, de estarmos aqui, abrir esse espaço para que a gente possa falar da doutrina espírita, contribuir com alguma coisa a essas pessoas que nos assistem. E contribuir com alguma coisa útil, saudável, né? A gente espera que essas ideias que hoje que foram ventiladas aqui, ela possa ter chegado ao coração de alguém. Alguém possa ter sensibilizado com ela. Se uma pessoa se sensibilizou, né, a gente já fica profundamente satisfeito. E sempre o nosso brado será pela reverência pela vida. Obrigado a todos. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, tá? Você, mais uma vez, vir lá de Araruama, fazer essa viagem, passar por essas estradas aí esburacadas da nossa região, mas chegou aqui são e salvo, né? Que volte para Araruama em paz, mandando um abraço para aquele povo maravilhoso lá do Allan Kardec. E semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Zolini, lá do Trabalhador de Jesus, para falar sobre quem é Jesus
para os espíritas. Vamos conversar aqui, bater um bate-papo bacana sobre isso. Então, que todos tenham uma semana de muita paz, muita tranquilidade, que possamos realmente refletir tudo isso que foi falado aqui hoje, na importância de cada um de nós, independente da religião, qualquer que seja a religião. Todas as religiões, elas falam no amor ao próximo, na amar a Deus, na caridade, na fraternidade, na solidariedade, no respeito. Então, cabe a cada um de nós, com religião, sem religião, se quisermos um mundo melhor, um planeta melhor, uma cidade melhor, mais justa, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Só assim nós vamos mudar essa situação. Não tem outro meio. A sociedade só vai mudar se cada um de nós mudarmos. Se nós não mudarmos, vamos continuar do mesmo jeito. Nós sabemos que começa na família. Então nós temos que começar ali dentro da família, dando os bons exemplos, as boas atitudes, moralidade, respeito, carinho, respeitar o próximo, respeitar o idoso, respeitar as pessoas, ter amor ao próximo, isso é dentro da família. E daí vai para a sociedade e torna-se uma sociedade mais justa, melhor, sem violência, né, sem guerras. Então, nós temos que entender isso, porque nós estamos vivendo esse momento e, com certeza, todos que estão nos assistindo agora nesse momento, todos nós estamos cansados, né, de tanto sofrimento, de tanta violência e que nós temos que dar um basta nisso. Isso só depende de cada um de nós. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.